Olha aí, o pregador Lu chegou na área. Pai do Senhor, Deus abençoe. Vamos lá. A gente está falando aí sobre influência nos três ambientes. Influência espiritual, influência emocional e a influência do comportamento. A gente propôs aí o livro de 2 Reis, ou melhor, o capítulo 5 de 2 Reis, para a gente falar algumas coisas sobre o que está acontecendo lá, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês a respeito desse tempo nosso aqui. Você precisa entender uma coisa. Esse tempo nosso aqui não tem nada a ver com marcar presença. Esse tempo nosso aqui não tem nada a ver com fazer volume. Esse tempo nosso aqui não tem nada a ver com agradar liderança A, liderança B. O que eu preciso entender sobre esse tempo? Esse tempo é um tempo de aperfeiçoamento, um tempo de aprimoramento, um tempo de crescimento espiritual, um tempo de maturidade. Você precisa entender uma coisa, quando você vem para uma sala como essa, o maior beneficiado é o reino, primeiro. Por quê? Se você entender os alinhamentos do reino, você vai produzir no reino. Se você não entender isso, não faz sentido a tua vida cristã. Então, por que é importante a gente vir para um bate-papo como esse? Isso aqui é um bate-papo. Na live não dá para tirar dúvidas, não dá para ter uma conversa aberta, tá? Então, isso aqui é um bate-papo. Por que é legal você vir para cá? Para você crescer, cara. Entenda que quando você vem para cá, você não está me agradando. Olha, nossa sala tinha X, tinha 20, tinha 30, tinha 40. Não, a pegada não é essa. O importante aqui é você entender que você precisa crescer na graça e no conhecimento, tá? E aqui, quando a gente junta todas as ferramentas aqui, de todo mundo que está aqui, de todos os pastores, das pessoas que já passaram por experiências na vida, porque as experiências também contam, entendeu? Você consegue fazer um casting aí enorme, de muita informação para a tua vida. Então, o importante não é, eu vou para o discipulado para ver a cara do bispo, para mostrar que eu estou lá, que não sei o quê, que blá, 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 e blá. Não, a pegada não é essa. A pegada é você entender que daqui de dentro você vai aprender alguma coisa e você também pode ensinar alguma coisa. Isso é o importante. Então, a gente está fazendo uma transfusão aqui. O Brunão falou que está trabalhando, mas está ouvindo. Deus abençoe sua vida, Bruno. Então, a importância do discipulado é isso. Não é você gastar o seu tempo. Por que eu falo isso? Porque nada no reino dos céus você tem que fazer por obrigação. Você tem que fazer motivado daquilo que o Espírito Santo está derramando em você e está comunicando com você. Então, se, por exemplo, o Espírito Santo está falando para você assim, eu quero te usar, eu quero te usar, eu quero te usar, você precisa entender que para que o Espírito Santo te use com excelência e com eficiência, e deixa eu te falar uma diferença entre essas duas palavras aqui. Às vezes você pode ter eficiência, às vezes você pode ter excelência, mas você não tem eficiência. Excelência e eficiência são duas palavras distintas. Então, não confunda, tá bom? Excelência com eficiência. Excelência está relacionado com a maneira que você faz, o quanto você se dá, o quanto você se doa, o quanto você entrega. Isso é excelência. Agora, eficiência fala de resultado. Tem gente que é excelente no reino, mas não é eficiente. E aí você precisa escolher o que você quer fazer. Porque às vezes você se dedica tanto tempo fazendo tanta coisa e você não dedica tempo aprendendo, aprimorando, crescendo, se fortalecendo. E para que você seja eficiente no reino, você precisa passar por esse tempo. Você precisa viver esse tempo, entender esse tempo. Então, qual é a importância desse momento? A importância é que você vai sair daqui melhor, é que você vai sair daqui com uma carga maior de sabedoria, de conhecimento, e não só de conhecimento, de sabedoria. Não adianta você ter a informação e você não saber como aplicar essa informação. Então, tem bastante gente aqui, com experiência, com bagagem. A gente tem o Guilherme e a Karen, são pastores assim extremamente jovens,
mas que Deus já pegou um caminhão, uma tonelada e colocou em cima deles, e eles estão aí com esse desafio, aceitaram o desafio, e estão aqui porque têm a agregar e porque querem aprender também, entendeu? Então, todos nós temos que ter essa consciência. Então, discipulado é para isso, para que você cresça, para que você se fortaleça. Eu propus ao nosso hebraísta, pastor Mitchell, que ele fizesse a introdução, ele vai falar aí uns 10 minutinhos, ele vai fazer uma introdução para ele nos explicar o texto, tá? A pastora Daiane já está dando risada ali, ao lado dele. Saiba, Daiane, que o pastor Mitchell é uma benção. Aí o pastor Iratã aí tá para nos dar um aporte também teológico. Tem o Tom também aí que carrega uma bagagem de conhecimento. Dieguito Piscininha, que é o cara que é ousado na palavra e usado também. Enfim, a gente quer deixar livre aqui para todo mundo que quiser falar alguma coisa. Quando eu falar assim, quer falar alguma coisa? Não tenha medo. Peça a palavra, fala aí. A gente vai ouvir tudo, vamos reter o que é bom. E que não é bom, a gente deixa de ladinho e espera o tempo passar e em algum momento a gente vai usar. Tá bom? Então, pastor Michel, você tem aí 10 minutos aí para fazer uma introdução aí, para a gente entender o que está ocorrendo aí no capítulo 5 de 2 Reis. E depois disso eu já queria aí pegar a pastora Vanessa, tá? Para a gente falar aí, pastora, das influências das emoções. Por quê? Nós vamos tratar as emoções primeiro para depois eu entrar no espiritual. Eu quero falar hoje, não sei se vai dar tempo, mas eu quero falar de maldição hereditária, eu quero falar de maldição lançada pelos outros, eu quero pelo menos entrar nesse ambiente aí, porque é um ambiente ainda que atemoriza muitas pessoas e nós vamos aqui à luz da Bíblia entender algumas coisas. Se não der tempo hoje, na próxima reunião, a gente vai abordar isso aí, mas nós vamos falar desse negócio aí. Então, pastor Mitchell, é contigo. Manda ver, meu filho. Pais queridos, tudo bom? A esposa saiu correndo aqui que o Felipe está jogando videogame no talo. Dá para ouvir até a vizinhança. Mas vamos lá. Queria ler com você aí 2 Reis, capítulo 5. O texto, se você for buscar muito um contexto, não fala muitas coisas. É basicamente o que a Bíblia fala aqui com algumas coisas que acrescentam alguns teólogos, alguns estudiosos. Eu quero ler o capítulo, do capítulo 5, versículo 1 até o 4, que diz assim: Naamã, chefe do exército do rei Aram, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria de sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com o seu senhor, ou seja, com o rei. Assim falou a menina israelita. Olhando para esse texto aqui, querido, para nós começarmos a discorrer, nós temos que buscar primeiro quem foi Naamã. E você conhece isso de cor e salteado, mas eu vou fazer uma introdução aqui para você entender. Naamã, ele foi um comandante sírio durante o reinado de Ben-Hadad II, rei de Damasco. A história de Naamã, ela é conhecida basicamente, especialmente porque é contada pelo episódio que ele foi curado de lepra, após ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, ele ocupava uma posição muito importante na corte da Síria, de modo que ele desfrutava de ótimo reconhecimento por parte do rei Ben-Hadad, que inclusive era inimigo declarado de Israel, como diz em 1 Reis, capítulo 20. Naquela época existiam muitas guerras contra o povo de Israel. E justamente em uma dessas guerras, que foi contra o povo da Síria, onde Naamã, que era o comandante desse exército,
e por causa dele, como diz o texto da Bíblia, Deus havia dado vitória ao seu povo contra Israel. Nessa batalha, a Bíblia nos diz o seguinte, a Bíblia nos relata que Naamã leva como prisioneiro uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. A história diz pouca coisa sobre essa menina. E eu confesso para você que a gente buscou relatos, busquei livros, busquei pesquisas, mas tudo que a gente achou é algo que a gente já conhece, não tem segredo nenhum. Que era uma menina que, mesmo com a sua simplicidade, eu entendo que ela conseguiu fazer uma história e entrar para o livro mais importante, que é a Bíblia. O que sabemos sobre essa menina? Eu vou tentar não ser pentecostal, tá, querido? Porque aqui eu já começar no aviãozinho, ela fica me cutucando aqui do lado. É uma bênção. E aí, o que nós sabemos sobre essa menina? Sabemos que ela foi levada como escrava, ou cativa, se você preferir, para a Síria. E lá ela se tornou serva da mulher de Naamã. Lá ela se tornou serva, escrava da mulher de Naamã. Não é uma situação fácil a qual essa menina passava, pois ela foi levada para longe da sua família e de seus amigos, dos seus parentes. Tem historiadores que dizem que ela perdeu os pais, não tem como comprovar isso, mas tem historiadores que dizem que seus pais morreram em batalha, perderam seus amigos, para se tornar escrava em uma terra desconhecida. Mas o que me chama mais atenção, e aí a gente está falando de influência, eu quero me aprofundar um pouquinho nessa menina, é que mesmo ela estando em uma situação totalmente desagradável, mesmo tendo pouca idade, ela não se esqueceu de quem ela era, de onde ela tinha vindo e também o Deus que ela servia. A história pode mostrar que podiam ter tirado ela de Israel, porém não conseguiram tirar o Deus de Israel de dentro dessa menina. Isso que é o mais interessante desse texto. O nome de Naamã, aqui voltando um pouco para Naamã, ele era um nome bem comum na Síria. Vamos para um pouco histórico aqui. Uma parte histórica do nome de Naamã, era um nome bem comum na Síria. E o seu significado em hebraico era agradabilidade ou benevolente. A Bíblia vem descrever Naamã, por outro lado, dizendo que ele era grande, era um homem poderoso, ele era um homem diante do seu senhor, com S minúsculo, rei, e de grande conceito entre o povo ali da Síria e o seu reinado. No entanto, a história de Naamã registrada nesse texto, não destaca apenas seu alto ofício, mas vem relatar especialmente seu grande drama. Qual era o drama de Naamã? Naamã era leproso, querido. E Naamã tinha uma doença, e a narrativa bíblica afirma que Naamã, ele era leproso. O termo, aí eu vou entrar um pouquinho no hebraico para vocês. Vocês que gostam, olha a cara do Piscininha ali. Né, Piscininha? O termo do hebraico utilizado para se referir a essa doença era sarat. A raiz linguística de sarat significa ferir, em referência a uma explicação talmudical. O que é talmudical, querido? Talmudical, ou Talmudim, era uma coletânea de livros sagrados dos judeus, um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei, onde tinha éticas, costumes e histórias do judaísmo. Então, era um livro que se ditava as leis. Através desse livro, eles designavam se aquilo era pecado, se aquilo não era pecado, se aquilo era costume, se aquilo não era costume. Ou seja, era chamado de livro Talmud, se preferir, talmudical. Ou seja, a reunião dos rabinos ali onde eles destacavam. E através deles, os sacerdotes, que eles decidiam, que eles viam, examinavam a pessoa para ver se ela era leprosa, se ela precisa ser separada, se não precisasse, enfim. E eles disseram nesse livro, dizia, melhor dizendo, e uma explicação que essa doença ela servia como um castigo pelo pecado da pessoa cometida.
Alguns estudiosos sugerem que talvez a lepra de Naamã não fosse do tipo mais severo, no que se diz a respeito ao perigo de contágio. Essa conclusão foi tirada pelo fato de que Naamã, ele não vivia isolado. Você via que Naamã ele estava em meio à sociedade sempre. E mais tarde, quando o servo de Eliseu foi castigado com o mesmo tipo de lepra, quando Eliseu declara, ó, que sai o que tem nele e vai para você, o mesmo tipo de lepra, aparentemente ele também não sofreu a reclusão. Naquela época, como é citado em Levíticos 13, quando a lepra ela era identificada, esta pessoa ela tinha que deixar a sua casa, recolher-se a um lugar previamente designado pelos sacerdotes, geralmente era a porta da cidade, fora da cidade, cobrir a boca com um pano, né, e anunciar em alto e bom som que era uma pessoa impura. Ela tinha que gritar e muitas das vezes alguns relatos dizem que tinha um sino no pescoço que fazia ainda barulho para as pessoas identificar que aquela pessoa era uma pessoa impura, uma pessoa que estava doente. Por outro lado, existe uma outra teoria também que defende o fato de Naamã não viver recluso, não está relacionado ao perigo do contágio da sua doença, pelo contrário, mas ao costume de seu povo que era diferente do costume judeu. Em outras palavras, se o Naamã pertencesse ao povo de Israel, certamente ele seria obrigado a se isolar. Ele ia ser retirado da sociedade. Mas como ele era sírio, ele não estava sujeito a essa condição. Além disso, o caso de Geazi, o servo de Eliseu, não oferece muitos detalhes suficientes para afirmar que, com certeza, ele não foi realmente banido do convívio social. Então, existem essas duas teses aí para a gente pensar um pouquinho. Portanto, não é nenhum exagero. E aí, aonde eu Michel, tá? Eu pendo um pouquinho mais para esse lado. Portanto, não é nenhum exagero supor que a doença de Naamã era um tipo bastante grave, tá? Principalmente pelo modo dramático que a sua história é narrada na Bíblia. O que parece indicar que naquela época sua lepra era uma doença incurável, ainda que talvez não fosse contagiosa. Entendeu? Então é mais nessa tese aqui que eu creio do que da primeira. É nesse momento que entra essa menina. O texto relata que ela vai até a mulher de Naamã e diz o seguinte: quem dera que o meu senhor, o Naamã, procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza, ele o curaria da sua lepra. E aí a gente entra nessa parte da influência. Com certeza, essas palavras dessa menina influenciaram a sua esposa. Influenciaram também a Naamã, ao ponto de ele ir até o rei e repassar o que a serva da sua esposa tinha passado para ele. E eu já vou parar porque eu quero ouvir a pastora Vanessa e o bispo, tá? Mas antes de eu terminar aqui essa história, eu quero deixar um conteúdo aqui para a pastora Vanessa e para o bispo aí desenrolar. Vou deixar um BOzinho para vocês, tá, pastora? Para você, para o bispo, que é algo que eu achei muito interessante aqui. Tem um teólogo mexicano, um pastor teólogo mexicano chamado Edésio Sánchez Cetina. Ele é autor de alguns livros muito legal, como Hablar de Niños, ou seja, para falar de criança, ou El Reino y las Niñas, o reino e a infância. Olha, agora até espanhol tá saindo, irmão. Daqui a pouco vocês vão que eu vou estar, ó, bispo que me segura, hein? Vou para Cuba, vou não, Cuba não. Se for para os Estados Unidos, vocês me avisam. Tá bom, brincadeira. Tinha que brincar. Ele traz uma reflexão aqui que me abençoou demais a respeito dessa menina. E é dentro da influência aqui que a gente vai falar. Ele diz assim, e eu vou ler para vocês aqui para vocês entenderem. Ele diz assim nesse texto desse livro: uns são crianças e outros são adultos. Entre esses adultos temos o rei da Síria e o rei de Israel. Entre as crianças, a menina escrava, o profeta e os servos de Naamã. Naamã, na narrativa, ele começa do lado adulto, mas termina do lado infantil. Diferente de Geazi, que começa como criança,
mas termina como um anti-herói adulto. Aí ele traz uma elucidação muito legal dessa comparação com o que eu vou passar para vocês e vou deixar para o pastor e para o bispo aí. O que ele traz aqui? Ele traz a ética da criança e a ética do adulto. A ética do adulto, ele mantém o status quo. Ele salva a sua própria pele. E aí eu já vou falar com os psicólogos aí para eles se virarem com vocês. Eita, a pastora está anotando ali, Jesus, dá até medo. O que é status quo, pastor? Status quo é uma expressão do latim que significa o estado atual. O status quo, ele está relacionado ao estado dos fatos, das situações e das coisas. Independente do momento, o termo status quo é geralmente acompanhado por outras palavras, manter, defender, mudar, enfim. E aqui ele traz essa referência entre o adulto e a criança. Ele coloca o adulto aqui algumas características. O adulto, ele gosta de manter, ou ele prefere manter o status quo. Ele salva a sua própria pele. Ele retém o controle. Ele é individualista. E ele é sem solidariedade. Essa é a referência adulta que esse pastor teólogo ele coloca esses personagens. Aí ele vai para o lado da criança. A criança, ela não se importa com o status quo. Ela não perde a cabeça. Ela se preocupa com o outro. E ela é prática e vai direto ao ponto. Sentiu a diferença? Entendeu por que ele fez essa narrativa entre adulto e criança? E aí, para terminar, ele coloca, entre os adultos, Naamã começou como adulto. E ele termina a história no final como criança. Porque ele não se importou mais com o status quo. Ele não se importou com ele se importou em fazer aquilo que o profeta mandou. Ele coloca o rei da Síria como atitudes de adulto, preocupado com as coisas, o status quo, a sua própria vida, o rei de Israel, Geazi, enfim. Geazi entra nessa história como criança e no final ele saiu como adulto. E aí ele coloca do lado da criança a menina, os servos e os profetas de Eliseu. Então, mais ou menos, isso aí é um resumo aí para você entender mais ou menos sobre a influência, tá? Mas daqui eu não passo, porque aí é os psicólogos da vez. Pastora Vanessa, Bispo Cosme. Espero que vocês tenham entendido. Espero ter esclarecido algumas coisas para vocês. Aí, qualquer dúvida, nós estamos juntos aqui, tá, pastora? Vou passar a bola para você. Eu não sei nem se o Bispo está aí ainda, que eu não estou vendo ele. Tô aqui, rapaz. Ixi, você tá quieto demais, dá até medo quando você fica quieto assim, cara. Tô te ouvindo. Eu vou passar a bola para vocês aí e eu quero ouvir aqui, quero aprender Amém. também. Deus abençoe sua vida, pastor Michel. Daqui a Amém. pouco eu quero ouvir aí mais algumas coisas sobre, quem quiser falar. Mas deixa a gente adentrar aqui nessa questão, e aí vou repetir algumas falas do pastor Michel, da menina. Ela perdeu a pátria, perdeu casa, perdeu os ambientes que ela estava acostumada, enfim, estava numa terra distante. E aí, o que me move, o que me faz parar e refletir sobre a vida dessa menina é que mesmo diante de todas as perdas da vida dela, o coração dela ainda está incendiado por aquilo que ela presenciou em Israel. Então, a condição dela agora, e aí vai entrar até dentro daquilo que o pastor Michel falou, do status quo, que o adulto ele quer se prevenir, ele vê aquele momento agora, mas quando a gente olha para essa menina, ela não está preocupada com o momento atual. O que ela viu em Israel, de fato, marcou a vida dela. O que ela presenciou diante de Eliseu, de fato, marcou a existência dela. O evangelho não pode ficar na nossa superfície, gente. O evangelho ele precisa ir no profundo. Ele tem que nos marcar. Hoje à tarde, à noite agora, eu ia até separar o vídeo para passar, mas achei que ia ficar muito tempo. Quem aqui já assistiu Bob Esponja na vida? Acho que todo mundo. Principalmente quem tem filho. Tem um episódio do Bob Esponja, cara, que o senhor Siriguejo manda ele embora.
E aí ele vai tentar arrumar outro trabalho. Ele vai trabalhar numa pizzaria, ele trabalha, no final ele faz um hambúrguer de pizza. Ele vai trabalhar numa casa de macarrão chinês, ele trabalha, faz um hambúrguer de macarrão, aí vai fazer burrito, faz um hambúrguer de burrito, e ele fica assim, ali, pá, aquela coisa toda. No final, os caras mandam ele embora, aí no final vão atrás dele, porque apesar dele ter colocado a identidade dele no burrito, no macarrão, mudado a estrutura, as coisas estavam boas. Eu estava meditando nesse troço. Por incrível que pareça. Porque o Bob Esponja, nesse episódio, ele decidiu carregar a identidade dele onde quer que ele estivesse. Bob Esponja, nesse episódio, não importava se ele estava manuseando massa, e não pão e chapa e hambúrguer. Ele pegou a identidade dele e inseriu na massa. E aí eu vou entrar na teologia, porque o José ele faz a mesma coisa. Ele tem um sonho, ele tem um propósito. Essa semana eu conversava com o Gui e com a Karen, e eu dizia, olha, você tem que estar de olho naquilo que Deus tem falado com você. Porque se você se concentrar naquilo que Deus fala, você vai perder emprego, você vai ficar enfermo, você vai passar luta, as portas vão se fechar na tua vida, você vai viver grandes desafios, mas aquilo que Deus inseriu em você, se tiver de fato no teu interior, cara, por onde você for, você vai carregar a identidade divina. E aí, por que a gente fala de influências emocionais? Porque, por natureza, as emoções tendem a nos desequilibrar. Por natureza, as emoções tendem a roubar um pouco da nossa identidade. As emoções, elas costumam nos tirar do lugar que Jesus te colocou. Você precisa tomar cuidado para as tuas emoções não te tirarem do lugar que Jesus te colocou. Não te tirarem do lugar aonde o Espírito Santo quer que você esteja. E nós, deixa eu falar uma coisa sobre nós aqui. Nós somos sabotadores mentirosos. Nós somos sabotadores mentirosos. Porque quando nós enfrentamos uma grande luta, quando nós passamos por uma grande tormenta, o que a gente faz? A gente conta mentiras para nós mesmos. A gente entra naquele sentimento, sabe? De alta compaixão, falar, você é um coitado, você está fazendo isso, mas é por causa de tudo que você está vivendo, é por causa de tudo que você está enfrentando. E aí, isso é um problema. Por quê? Eu olho para vários personagens na palavra, eu vejo gente que está perdendo, vejo gente que está sendo atacada, mas essas pessoas não abrem mão da integridade em Deus, não abrem mão da identidade, não abrem mão da promessa que Deus deu a elas. É o caso de José. José foi vendido, José foi prisioneiro, José se tornou escravo, mas ele tem uma semente divina dentro dele. Deus falou para ele algo e ele creu naquele algo, e aquele algo ele levou para onde ele estava, e isso fez com que ele preservasse a identidade dele em Deus. Então, antes de falar da condição espiritual, eu nem sei o que a Van preparou ali, mas eu tenho certeza que ela preparou alguma coisa para derramar sobre a nossa vida. E aí a gente vai até, de repente, aqui, sermos ousados. Vamos ser ousados aqui. De repente, se tivermos algumas dúvidas, a gente coloca no chat aí. Vamos usar o chat para colocar essas dúvidas. E aí a gente vai discorrer dentro desse aspecto, tá? Então, antes de a gente abrir as considerações aí para todo mundo no finalzinho, nós vamos ouvir a pastora Vanessa, ela vai construir alguns pensamentos e aí depois a gente ouve aí os pastores. A Juliane compartilhou um pensamento muito bacana comigo essa semana, eu queria que ela compartilhasse também depois, mas agora eu quero ouvir aí o que a pastora Vanessa tem para nós dentro desse aspecto aí. É contigo, pastora. E hoje a pastora Vanessa está cheia de segurança ali, tá bem acompanhada ali. Oi, gente, paz, tudo bem? A gente estava aqui estudando, nós três, então cada uma anotou uma coisa, cada um fez a sua conclusão aqui, estão tudo bonitinhas. Falei até que elas podiam falar aqui no meu lugar, que não ia ter problema, não.
Mas vamos lá um pouquinho. Eu tentei me apegar dentro do contexto e foi super bom o pastor Michel ter feito essa abertura aí para complementar o que a gente estudou aqui um pouquinho, e eu tentei me apegar muito à característica física, emocional e tentar conciliar isso com o comportamento, tá? Então, quando a gente, iniciando lá em Naamã, lá no início do texto, quando a gente pensa em um comandante do exército, qual é o perfil que a gente busca para essa pessoa, né? A gente busca uma pessoa que seja resistente, uma pessoa que seja idônea, ética, que tenha uma boa comunicação, um bom perfil de liderança, até porque vai governar ali várias pessoas, vai entrar em guerra e aquilo que ele fala tem um poder de decisão muito bom. Então, eu imagino que Naamã, e aí é uma imaginação, tá? E vocês usem a de vocês também, ele não deveria ser aquela pessoa totalmente flexível, né? Porque quando a gente busca hoje um comandante para a gente ter como referência, muitos deles não são. E aí, quando a gente vai para a tradução do nome, assim como o pastor Michel trouxe, o nome dele, essa tradução diz que ele era uma pessoa agradável, né? Mas eu imagino que ele era uma pessoa também bem resistente ali no dia a dia dele, para ele conseguir conduzir esse exército. Por outro lado, quando se fala de um contexto familiar, a família dele era uma família muito próxima, porque ele compartilha com essa família essa doença e eles dão a oportunidade dessa criança, dessa adolescente, dessa serva, lhe oferecer uma ajuda, de alguma maneira, né? Então, assim, existia dentro desse lar aí alguma comunicação. Eu não consigo precisar se era uma comunicação direta, se era uma comunicação onde todos participavam. O que a gente pode dizer, e aí não espiritualizando, que a gente sabe que existia um propósito de Deus muito maior em tudo isso, mas ele deu ouvido à esposa, né? Ele ouviu o que aquela esposa disse naquele determinado momento, porque ou aquela menina ela presenciou aquela situação, ele não chegou a ser isolado da sociedade, e eu tenho o mesmo entendimento que o pastor, ele estava no início de uma doença, mas eu imagino que se ele não se coloca para esse tratamento, para essa busca, ou busca uma ajuda, ele talvez teria sido, sim, isolado, teria ficado distante da sociedade. Porque todos quais tinham essa doença, por um período, e depois de um determinado período, eles eram isolados, né? A cidade tinha um campo para os leprosos, não era ali no meio da comunidade, no meio da família. Então, essa doença deve ter vindo para o lar dele ali, e naquele âmbito familiar, ele ouviu o que a esposa disse. Então, assim, a criança traz uma informação, a serva traz uma informação, e ele acata aquilo, ele escuta aquilo. E aí, quando a gente vai para o comportamento dessa criança, que foi muito fantástico o estudo que o pastor trouxe, e tem todos os pontos assim a quais a gente estava aqui, eu e as meninas discutindo e a gente anotando, e aí eu fico muito na questão do poder da influência que essa menina teve, né? Ela devia ser uma menina assim muito carismática e muito convincente, para ela colocar algo e as pessoas acatarem aquilo, né? As pessoas darem ouvido àquilo, porque ela era uma serva, ela não tinha vínculo nenhum com eles, né? Ela estava lá na posição de escrava, de servir, de trabalhar, e ela foi ouvida. Então, assim, eu fico imaginando, eu e as meninas conversamos muito isso aqui, o quanto essa menina ela era agradável, o quanto o comportamento dela descrevia esse convencimento, a ponto dela falar, né? Se vocês tivessem a possibilidade de ir, se vocês conhecessem o Deus de Israel, o meu servo, eles acataram aquilo. Daí isso foi fantástico, porque ela conseguiu convencer ele e ele nem pensou muito. Quando ele compartilha com o rei aquilo que o pastor Michel trouxe, faz a carta e tudo mais. E Naamã, quando chega lá na casa do profeta, que acha que o profeta vai sair, vai colocar a mão sobre ele, aquela coisa toda, e o profeta não faz isso, o profeta manda um mensageiro, ali ele se revela, porque ele fica bravo, ele fica irritadíssimo com aquilo, né?
Então, assim, era uma característica dele, é uma característica de um chefe de exército. Muitas vezes eles não conseguem ser contrariados, né? E naquele momento ele foi contrariado, porque ele foi com uma expectativa e aquela expectativa não foi do jeito que ele imaginou que iria acontecer, né? Então, ali ele retorna indignado, mais uma vez ele escuta o conselho, a orientação ali do grupo que estava com ele, né? E é quando ele vai lá, mergulha e tudo mais, e ele é curado. Então, quando a gente vai para a parte comportamental disso, muitas vezes isso acontece com a gente no nosso dia a dia. A gente precisa aprender a lidar com aquilo que às vezes não vai de encontro com o que a gente espera, com as nossas idealizações, né? Nós somos muito tendenciosos a criar uma determinada situação e quando aquilo foge, a gente ou se entristece ou se abate ou a gente já revela aquilo que está dentro de nós, né? Apesar da emoção, né, revelar ou nos deixar triste, muitas das vezes as emoções nos revelam aquilo que nós temos, que faz parte da gente. E por isso que a gente precisa ter esse poder e esse controle de saber que, olha, agora não é momento de eu me perder, né? Eu preciso entender que quem criou essa expectativa fui eu, ou que realmente aquela ação é de outra pessoa, aquele comportamento é de outra pessoa, e eu não posso carregar isso comigo, né? Naamã, no momento em que ele chega lá na casa do profeta e ele não é recebido por ele fica bravo, ele fica indignado. Mas ele criou aquela expectativa dele. Em nenhum momento a menina disse para ele, vai lá que ele vai te receber e vai fazer determinadas coisas, né? Ele criou isso na cabeça dele, porque talvez as pessoas o serviam ou o atendiam pelo cargo que ele ocupava naquele momento. Mas no dia a dia da gente é assim, sempre vão acontecer algumas coisas que não estão no nosso controle, né? Que não faz parte da gente e que a gente precisa administrar aquilo como sabendo reconhecer. Isso é meu, a culpa é minha, aconteceu, faz todo sentido, preciso rever, ou isso não é meu e eu preciso delegar isso para quem é de direito, né? A história das pedrinhas na mochila, o que eu vou escolher carregar hoje? Isso tem que ser diariamente. Beleza? Aí complementam aí, hein? Complementam. Muito bom, pastora. Quero ouvir a Julie. A Julie me mandou um raciocínio essa semana e eu gostaria que ela falasse um pouquinho sobre aquilo que ela meditou também. Pode ser, Ju? Abre aí o microfone, fala pra gente. Oi, a paz a todos, vocês estão me ouvindo? Bom, eu pensei o seguinte, Naamã, ele era um cara importante, um general e tudo aí que vocês falaram e todo mundo sabe, todo mundo conhece, com muita competência, com muito caráter, ele conquistou o respeito tanto de grandes, né, do senhor lá, do líder dele, como de muitos. Ele conquistou esse respeito. E eu entendo que o respeito é um tipo de influência que você exerce na vida das pessoas, né? O que é influência? Eu entendo a influência como algo que você exerce sobre as pessoas, ou as pessoas exercem sobre você, que vem trazer mudança na minha vida ou na sua vida. A influência ela pode ser boa, pode ser ruim, né? Então, o respeito era uma influência que Naamã conseguiu conquistar das pessoas, status. Mas aquele respeito todo aquele status que ele tinha, não era suficiente para ele ter a cura. A menina, talvez ela não tivesse o mesmo status, o mesmo respeito como Naamã. Ela era uma menina humilde, uma menina era jovem, criança ainda, né? Tomada ali como escrava. Ela tinha ali o respeito, talvez só da sua senhora, que a ouvia, né? Dentro da casa ali. Ela era pequena, né? Mas aí ela tinha sensibilidade. Ela identificou que o senhor dela, o Naamã, com todo o respeito, com todo o status que ele tinha, né? Ele precisava ser curado. Ele precisava ser curado.
E ela mesmo, ninguém tinha poder para curar ele com as próprias mãos. Daí tinha que ser uma coisa divina. Tinha que ser um milagre de Deus. Então ela tinha essa influência de Deus, esse conhecimento que ela adquiriu, essa fé. Através da fé dela, ela conseguiu influenciar Naamã. E ela conseguiu fazer com que ele mudasse a sua direção. Daquele dia em diante, ele tomou uma mudança de direção na vida dele. Ele pegou todos os recursos dele, todos os esforços dele, e naquele dia ele decidiu: eu não vou batalhar, não vou conquistar nada hoje. Hoje eu vou correr atrás da minha cura. Hoje eu vou procurar a minha cura. E aí ele pegou todos os recursos, tomou a direção certa. Ele ouviu aquela menina. Então aquela menina, na humildade, na simplicidade, com a fé, ela influenciou Naamã e mudou a história de Naamã. Fez com que ele tomasse a maior decisão, a decisão mais importante na vida dele. E aí, em resumo, eu entendo que Deus usa os grandes para influenciar muitos e usa os pequenos para influenciar os grandes. Então, Muito eu bom. acho que a gente não pode menosprezar o nosso status quo, né? Que o Michel falou, e nem também se exaltar com o nosso status quo. Muito Se bom. apegar, né? Acho que a gente precisa realmente buscar isso em Deus. É isso, Bispo. Eu quero aproveitar o gancho aqui da fala. Eu tenho uma coisa que eu estava meditando hoje à tarde nesse texto, que a gente precisa falar aqui nessa sala. Porque aqui existem várias pessoas com várias culturas. Quando eu falo de cultura, eu falo de famílias diferentes, com várias pessoas com vários chamados, com várias crenças. E aí eu falo de crenças de vida, né? Porque apesar de a gente seguirmos o mesmo Deus, existem crenças dentro de nós que foram construídas com o passar dos nossos dias. Agora, uma coisa é muito certa, independente da sua posição na igreja, no trabalho, dentro da sua casa, uma coisa é muito certa. Essa coisa, sabe, de você, como a pastora Vanessa falou, quando você lidar com uma circunstância, tá? Você precisa elaborar isso. Isso é meu? Eu tenho culpa nisso? Isso é um problema que eu tenho controle? Não, isso não é. Isso é de outra pessoa. Quando se fala de emoções, isso é muito importante, a gente ter isso bem definido dentro de nós. Por quê? Se você entender que o problema do desequilíbrio é seu, você tem como resolvê-lo. Se você compreende também que não é seu, você sabe que isso não está ao seu alcance. Então, logo, você vai criar um aporte para as suas emoções, para você não ficar parado naquilo, frustrado naquilo, porque você entende que aquilo é do outro. Aquilo não está relacionado a você. Agora, você percebe que uma menina escrava, tá? Tudo que ela tem é fé, é Deus. Tudo que ela tem é a experiência que ela teve com o profeta em Israel. Ela consegue mobilizar toda uma história de pessoas grandes. Ela faz Naamã sair do estado de comodismo dele para resolver a situação da lepra. E talvez a gente não tenha dimensão disso, mas Naamã, ele largou toda a vida dele, como disse a Julie, todas as batalhas dele para decidir andar onde? Ele está andando dentro de uma palavra que uma menina deu a ele, porque ele não conhece, ele não sabe quem é Eliseu, ele não conhece, ele não sabe o que está esperando ele do outro lado. Isso é muito poderoso. E eu quero injetar fé em você, independente do lugar que você está hoje. Então, a menina, ela teve uma experiência real com Deus. Nós precisamos buscar experiências reais com Deus e precisamos cravar essas experiências reais com Deus dentro da nossa alma. Ela faz da experiência que ela teve real. Não foi uma experiência teológica,
não foi uma experiência que ela ouviu dos outros, ela tem uma experiência real e ela pega essa experiência real e ela leva para o ambiente que ela está. Isso é muito poderoso. Porque eu não sei como é que está a tua condição hoje, por exemplo. Mas a palavra vem ao nosso encontro e Deus está gritando na minha alma, olha, esqueça tudo que você está vendo, cara. Esqueça tudo que está se levantando na tua vida. Pega a tua experiência real que você teve comigo. Pega a tua experiência real que você teve comigo. Coloca essa experiência real dentro da tua mala. Eu vejo, por exemplo, vamos conjecturar aqui, aquela menina indo para a Síria. Olha, você não pode levar a tua família, você não pode levar os teus bens, você não pode levar aquilo que você ama, você não pode levar nada para lá. Mas pegue a experiência real que você teve comigo e leve para lá. Se nós fôssemos pessoas que dentro da nossa bagagem carregasse muito mais as experiências reais que nós tivemos com Deus do que qualquer outra coisa, cara, a gente iria transformar pessoas e lugares com muito mais eficiência. Essa menina pegou a experiência real que ela teve com Deus e ela pregou para a senhora dela, que pregou para o Naamã, que pregou para o rei da Síria. Você parou para pensar que essa menina, que era escrava, fez o rei da Síria pegar um documento, pegar o anel de selo dele, pegar a caneta e escrever e abrir portas na vida. Foi ela que fez isso. Você faz ideia que essa menina fez o profeta liberar a cura sobre o Naamã? Nós precisamos, dentro desse raciocínio, o que tem que nos influenciar são as experiências reais que nós tivemos com Deus. Todos nós aqui tivemos uma experiência real com Deus. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida que todos nós aqui tivemos uma experiência real com Deus. Aí você precisa entender uma coisa. Quando eu falo de experiência com Deus, você não pode olhar para fora. Eu conversava com o Gui essa semana e eu falava para ele assim, olha, o meu contexto é um, a minha experiência é uma, mas ele também tem a experiência dele. E a experiência dele não importa se ela é tão grandiosa quanto a minha, ou se menos, ou se mais, o que importa é que é uma experiência real com Deus. Você precisa fazer das suas experiências reais com Deus, você precisa fazer disso uma ferramenta poderosa na tua vida. Às vezes a gente se anula, porque como a Vanessa falou, a gente às vezes fica triste porque as coisas não acontecem da maneira que a gente idealizou. E aí a gente se anula. E na maioria das vezes, quando você se anula, você anula Deus. Quando você anula a promessa de Deus na tua vida. Quando você anula aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Então, o que está acontecendo? Como a missionária Juliane disse, tem uma menina que está fazendo pessoas grandes se mover. Tem uma menina que é pequena, mas por causa da influência do Espírito, ela está fazendo com que gente de autoridade, que tem mais autoridade que ela, está fazendo gente que tem mais autoridade que ela se mover. Para quê? Para fazer cumprir aquilo que ela acreditava. Vou repetir essa fala. Tem gente que tem mais autoridade que ela que está se movendo para fazer cumprir aquilo que ela carregava no coração dela. Nós precisamos assumir esse papel. Que papel é esse, bispo? Não, eu não tenho que esperar alguma coisa extraordinária. A gente precisa parar de medir aquilo que Deus está fazendo. Vou dar de profeta agora. Deus está falando com alguém aqui. A gente precisa parar de ficar mensurando aquilo que Deus está fazendo. Não importa o tamanho. Foi Deus que fez. Não importa a grandeza. Foi Deus que fez. Eu acho que a gente vive de um evangelho, atualmente, em que as pessoas só estão olhando para as grandiosidades que Deus está fazendo e materializando. E às vezes Deus está trabalhando no nosso dia. Deus está fazendo algo aqui, numa sala como essa.
e a gente não está atento a isso que está acontecendo. Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer uma pergunta? Bispo, quero falar. Fala, Tom. A pastora Vanessa falou que era um ambiente familiar, né? E isso daí tem um porquê. A Síria é também conhecida como Arã. Abraão tinha descendentes em Arã. Então, eles tinham uma ligação étnica, digamos assim. E por isso, eu creio que tinha esse ambiente familiar. A gente pega o exemplo do senhor. Por que a gente conhece Cuba hoje um pouco? Porque você esteve lá, você fala a respeito de Cuba para a gente, você compartilha as dificuldades deles e a gente acaba conhecendo um pouco. Eu creio que tinha um ambiente semelhante nessa casa, que essa menina teve uma voz. E é muito importante Arã ou Síria na nossa história, porque o aramaico vem do Arã. Foi uma língua muito usada aí naquela época, uma das mais importantes, e tinha essa ligação étnica, que Abraão era descendente, e tinha esse diálogo das nações. Então, o mais importante aí que eu vejo é a gente ter essa ponte, a gente ter essa amizade, a gente ter essa relação, porque a gente não tem noção da palavra de Deus até onde ela pode ir. A gente, às vezes, é muito, digamos que, pessimista em relação à palavra. Porém, a gente tem que ter essa relação para poder, numa hora oportuna, a gente poder, através da nossa pequenez, poder influenciar uma pessoa grande, e essa pessoa grande, igual a Juliane colocou muito bem, influenciar multidões. Porque hoje o que mais a gente vê são influenciadores, porém não influenciadores da palavra. São influenciadores da voz do mundo. E falta influenciadores da voz de Deus hoje em dia. Amém? Acho que era isso daí. Só aproveitando o gancho do Tom aí, eu já abro para alguém falar de novo. Muito importante isso que o Tom falou, linkando a pastora e a Gil, por quê? A gente precisa olhar para Filipe, quando está pregando em Samaria para a multidão, e Deus fala para ele assim, desce no deserto. Filipe vai encontrar o eunuco de Candace. A gente vai ver historiadores falando que a região daquele cara conheceu Jesus através da pregação dele. Eu acho que mais do que talvez influenciar multidões, nós precisamos olhar para grandes, de forma unitária. Porque se você influenciar, por exemplo, o chefe da tua empresa, automaticamente você vai causar uma revolução naquele lugar. Se você influencia um chefe de uma família, automaticamente talvez o nosso maior problema é que a gente não quer ser um influenciador de forma indireta. A gente quer o troféu. E onde está o troféu? O troféu está na multidão. Não é? O troféu está naquela coisa que pega todo mundo. Só que a gente precisa estar atento para isso. Porque às vezes tem alguém importante e grande ao teu lado que precisa receber essa coisa, como Deus diz para Filipe, Filipe, sai da Samaria, tem um cara, um único cara. Jesus trabalhou muito com isso. Olha a mulher samaritana, o resultado, a proporção que alcançou isso. Olha o endemoniado de Gadara. Aos estudiosos vai dizer que ele evangelizou Decápolis, começou por ele. Nós precisamos entender que no reino de Deus não existe essa pequenez que os homens estão construindo, sabe? Não existe esse negócio. Então, que a gente possa ter essa consciência dessa coisa, tá? Eu estou desenvolvendo um trabalho, eu tenho uma rede social, eu tenho seguidores, quantos eu tenho? Para quantos eu prego? A gente tem que fazer com intensidade em Deus tudo que a gente faz. Porque talvez para aquela meia dúzia que você está falando, vai sair um grande líder de lá. E foi você que influenciou ele. Por causa da sua influência, outras pessoas vão ser alcançadas. A gente precisa ter esse entendimento e essa maturidade. Você nunca pode se menosprezar. Você é importante. Da maneira que você fala, da maneira que você prega. Seja com mano,
seja com a reverência, seja como um neopentecostal, seja como um assembleano. Você precisa entender, você está carregando uma parte do reino. Alguém quer falar mais aí? Eu acho que o Tan ia falar e ele não abriu o microfone. Quer falar, Tan? Abre o microfone para falar, senão não te escuto. Está me ouvindo bem aí? Fala aí. Então, diante de todos os comentários que foram bastante interessantes, é um texto muito conhecido, né? Então a gente encontra um pouco de dificuldade para encontrar algo novo, como falou o pastor Michel. Mas cada um tem a sua maneira de ver o texto e fazer as suas descobertas pessoais. Eu, observando esse texto, eu vejo o quanto é importante você ouvir. A gente, a princípio, observa a esposa do Naamã ouvindo a criada, Naamã ouvindo a esposa, o rei da Síria ouvindo Naamã. Muito bom. Percebe que há uma inclinação nessas pessoas para ouvir. Elas têm a sensibilidade de ouvir várias pessoas, né? A empregada, a esposa do Naamã e, por sua vez, o rei escuta Naamã e isso desencadeia uma possibilidade de cura para Naamã. E lá na frente, quando Naamã chega e que ele fica indignado com a recepção que não era esperada, e aí ele precisava entender que ali ele não era o general Naamã, ele não estava em guerra, ele era um homem normal ali naquela situação, mas ele se achava general, né, 24 horas. Para ele, a todo momento, ele era o comandante do exército da Síria, então faltava ali um pouquinho de humildade para ele, para entender que aquele momento ali ele era um homem precisando de ajuda. E quando ele se depara com aquela recepção, que ele fica indignado, que ele, a princípio o texto mostra que está retornando de maneira muito indignada, ele, mais uma vez, se inclina a ouvir quando um dos seus, né, servos ali, dos seus soldados, diz: meu senhor, né, pede a fala, né, e aí ele diz: olha, o que o profeta te pediu, se fosse algo assim extraordinário, muito difícil, o senhor não faria? Ele faria. Então, ele pediu para você mergulhar no rio 7 vezes. Aí eu tenho a seguinte ideia, de que para quem sempre faz o que é difícil, o simples não existe. Então, a gente precisa olhar para esse texto e aprender sobre simplicidade, humildade. Eu acho que as pessoas só querem ser, hoje, influenciadas por quem está na mídia, porque tem nome, porque faz isso, aquilo. As pessoas não estão inclinadas a ouvir as pessoas simples. Eu admiro muito, eu gosto muito de conversar com pessoas vividas, pessoas experientes, idosas, pessoas que estão na melhor idade, pessoas que já viveram muita coisa nessa vida, pessoas que já viveram muitas experiências. Não importa se elas têm curso superior, se têm formação acadêmica, não, mas elas têm experiência de vida, né? E aí, para essas pessoas, esse tipo de influência, elas ignoram, porque elas não estão inclinadas a ouvir pessoas simples, pessoas humildes, que têm uma fala interessante. Porque a menina, muito embora ela fosse uma adolescente, eu quero acreditar, pelo que eu entendo do texto, para estar a serviço, ela deveria ser uma adolescente ali, já na sua juventude. Então, ela fala, mas ela fala de alguém, né? Ela fala do profeta Eliseu. E muito embora eles não conhecessem diretamente o Eliseu era uma figura muito importante. Eu acredito, tá, particularmente, que Naamã, ele não foi só ouvindo, ele também procurou saber quem era Eliseu. E se a gente estudar o texto sagrado, a gente vai descobrir a importância que Eliseu teve na guerra no seu período ministerial, a maneira como que ele auxiliava o exército de Israel e a se livrar de alguns ataques e até vencer algumas guerras por orientação do profeta. Então, eu quero ressaltar essa questão aí, para nós termos a simplicidade, de nós pararmos para ouvir. Você que trabalha com aconselhamento, se as pessoas colocassem em prática 90%, ou vamos colocar aqui numa margem mais baixa, 50% do que os conselheiros, né, orientam ali, muitos problemas seriam resolvidos, outros seriam evitados, né, porque falta essa simplicidade. Ouvir,
e colocar em prática aquilo que aquela pessoa está nos falando. Então, eu acho que é uma das partes que a gente tem que buscar aqui entender e aprender que é muito importante ouvir, quem quer que seja. Uma menina, um jovem, um adulto, um graduado, um iletrado. Essa é a minha colocação. Muito bom, hein? Que aula, hein? O pastor Iratan nos deu uma aula aí, principalmente quando falou da questão do difícil e do simples. Isso aí me pegou aqui forte. Muito bom. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Alguém quer falar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso aí, Bispão? Fala aí, Farro. Eu até ia falar uma parte do que o Iratan comentou, porque eu achei interessante que ele parou para escutar a segunda fala de um pequeno, quando ele fica indignado. E aí, de repente, o que eu preciso entender? Qual é a expectativa que eu gero para que algo grande aconteça e qual que é o real propósito de Deus para que aquilo realmente esteja acontecendo? Então, eu acredito que Deus, quando ele se revela através de um pequeno, ele quer revelar a glória dele. E nem sempre a nossa expectativa está alinhada com o propósito de Deus. Então, de repente, a gente dá uma pausa e observar como Deus se revela nas pequenas coisas é algo importante para a gente, porque a gente viu isso no texto. E nem sempre o nosso coração e a nossa visão está inclinada para isso. Às vezes a gente olha para o horizonte e tem algo acontecendo do nosso lado e a gente não presta atenção. Então, a colocação que eu queria fazer assim, de repente, da questão da expectativa e do propósito para que eles estejam alinhados. E essa questão de Deus se revelar através dos pequenos eu achei sensacional. Porque nem sempre Deus vai revelar a glória dele para a gente nas coisas grandes. Às vezes é em pequenos momentos, em pequenas colocações que a gente consegue ver a glória de Deus. E nem sempre a gente está com os olhos voltados para isso. Era só isso aí, Bispo. Muito bom. Alguém quer falar mais? Aproveitando. Fala, Piscininha. Deixa eu falar um pouco do que eu compreendi, até um pouco que o Rodrigo falou, que o pessoal falou. Na verdade, o que eu compreendi do texto é que ele faz sempre uma comparação entre essa questão de você ser menos importante na vista da sociedade e mais importante na vista da sociedade. E aí o que eu entendo é o seguinte, não importa o quanto você é importante para a sociedade, o que importa é o quanto que você carrega de Deus para poder influenciar. A gente pega a menina, ela tinha tudo para não falar nada para o Naamã, porque ela foi levada escrava. E assim ela liberou o que estava dentro dela. Ela falou assim, não, vai lá no profeta que ele pode te curar. Aí você pega o Naamã, quando ele decidiu ir até Israel, ele separa o que ele tem lá, ele separa várias coisas. Separa prata, separa ouro, separa vestes. Se você somar tudo que ele separou, os caras fizeram um cálculo aqui em valores atuais, dava mais de 700 milhões de dólares. Você imagina você chegar o profeta e falar, cara, eu tenho isso aqui para você me curar. O Edmar passou esses dados, Diego? Então, aí ele chega diante do Eliseu não quer nem atender. Ele falou assim, cara, você precisa fazer o seguinte, você vai lá, você vai mergulhar e é isso que você precisa fazer. O cara foi, mergulhou, foi curado, voltou. Falou assim, você não quer mesmo? Ele foi para oferecer de novo, tudo aquela quantia de dinheiro. Ele falou assim, não, eu não quero nada, cara. Não quero nada. E mais uma vez provou que o que estava dentro dele era a essência de Deus. E aí, com certeza, o cara quando vai para uma parada dessa e ele vê que as pessoas não estão preocupadas com isso, imagina um profeta hoje negar 700 milhões. Fala sério, cara. Com a nossa realidade que a gente veio, não tem como, mano. Os caras estão perdidos com isso. E o cara falou, não, pô, não é isso, o meu interesse não é isso. Eu quero que você seja curado também. Vai lá e seja curado. Então, o mais importante é o que a gente carrega de Deus, e independente de como a gente seja, que acho que é isso que vai influenciar as pessoas, entendeu? Acho que isso é bacana. Eu acho que isso que vocês estão falando tem muito a ver com propósito. A gente precisa entender para que fomos chamados, né? Por que fomos chamados? Por que vocês estão aqui nessa noite ouvindo essa palavra e construindo isso? Eu acho, por exemplo, que quando toda essa fala, ela confronta o evangelho existencial hoje. A existência do evangelho hoje. A questão dos pequenos e a questão da grandeza e a questão da riqueza, a questão de quanto se... Por exemplo, na fala do Diego, se isso acontece hoje, com a mentalidade pastoral que desenvolveu, e não estou falando que é errado, mas muitos pastores iriam entender que ver o Naamã chegando com toda essa quantidade de dinheiro, a cabeça dele ia falar o quê? Deus está me honrando.
E eu, dentro do reino de Deus, eu preciso entender os momentos. Eu preciso entender os momentos. O que é honra, tá? E o que é honra e o que é tirar proveito daquilo que Deus derramou em você. Eu preciso ter essa compreensão. Porque senão, por exemplo, Geazi caiu na besteira de ir atrás do Naamã, atrás daquela parada, do dinheiro que ele trouxe. E aí ele ficou leproso. Então, quando eu não tenho essa compreensão de propósito, do porquê Deus está te chamando, do que você tem que fazer, de como você tem que fazer, você vai ser influenciado. O profeta não foi influenciado pela grana, mas o Geazi foi. E aí ficou leproso. Entende? Por quê? Principalmente as pessoas sem entendimento que vêm até nós, e aí entenda a analogia que eu vou fazer. Você precisa tomar cuidado com as pessoas sem entendimento de Deus que se aproximam de você. Por quê? Elas vão querer trazer os tesouros, e quando eu falo do tesouro do Naamã, eu estou falando da influência. As pessoas que não têm entendimento de Deus, elas vão sempre chegar próximos a você com coisas que tendem a nos influenciar. No caso do Naamã, era a grana que ele estava carregando, só que o Eliseu entendeu. Então, assim, eu preciso entender. Eu estava conversando com o Rodrigo esses dias, e eu falei para ele, olha, no reino dos céus, cara, não existe meio termo, velho. A gente precisa parar de olhar para o ímpio e ter aquele discurso romantizado. Ah, o cara não é crente, mas o cara é melhor que muito cristão. O cara é gente boa, o cara é não sei o quê, o cara é aquilo outro. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque o ímpio é ímpio. Não tem. Porque às vezes o cara que é cristão, ele está dentro da igreja e às vezes ele está vivendo a prática do pecado, mas ele em algum momento reconheceu que ele precisava de Deus. Olha, para pensar nisso aqui. O cara está dentro da igreja e ele até está dando umas vaciladas, mas em algum momento ele falou, não, eu preciso de Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Eu vou descer as águas. Em algum momento ele teve esse entendimento. Agora, e o ímpio? Que o ímpio nunca reconheceu em nenhum momento que fosse da vida dele, de falar assim, não, eu preciso de Jesus, eu vou aceitar Jesus. A gente precisa começar a medir esses valores. Tem gente dentro da igreja que é ruim, que é mau caráter? Tem. Mas eu não posso tratar o ímpio como se fosse melhor do que o ímpio que está dentro da igreja. Se é que você me entende. Eu não posso pegar o ímpio que nunca se rendeu a Jesus, que nunca demonstrou, porque assim, comportamento é uma coisa, agora você reconhecer que você precisa de salvação é outra. Eu não posso confundir isso. Eu posso ter um cara totalmente influenciado pelo pecado dentro da igreja, mas ele reconhece, eu preciso do sangue de Jesus na minha vida. Eu estou aqui dentro da igreja porque eu preciso ser liberto. E eu não posso colocar no mesmo nível o ímpio que nunca reconheceu que ele precisava de Jesus. Ah, bispo, mas o cara é bonzinho, mas e daí? Ele não se curvou à cruz, cara. Ah, mas o cara é isso, o cara é... Mas e daí? Ele nunca levantou a mão para o céu para dizer assim, Senhor, eu preciso que tu perdoe os meus pecados. E aí, de repente, poxa, o cara dentro da igreja pata aquela... A gente precisa ter esse entendimento. A gente precisa ter esse entendimento. Porque às vezes o cara é bom caráter, o cara trata bem a família, mas o cara não reconhece Jesus como Salvador. E aí é embaçado isso. Eu não posso nivelar esse cara com um cara que está dentro da igreja, que já reconheceu, já passou pelo processo. Tudo bem, o cara é um tranqueira, mas ele no momento fala assim, não, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso que meus pecados sejam perdoados. E aí eu preciso tomar cuidado, que o ímpio ele vai sempre se aproximar de mim e ele vai trazer essa influência. Ele vai trazer os tesouros. E aí eu preciso tomar cuidado, porque se eu tomar posse desses tesouros, eu corro risco de ficar leproso. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá com vergonha de falar? Manda no chat. Ô, Bispão, posso só falar uma coisinha rapidinho? Fala aí, rapidinho. É rápido.
Sabe uma coisa interessante que tem nesse texto aqui, que desperta muito a minha atenção? É que a menina estava cativa e ela sabia que tinha profeta em Israel. O rei estava em Israel e não sabia que tinha profeta na sua terra. É isso aí mesmo. Essa às vezes é a nossa dificuldade, tá? Essa às vezes é a nossa dificuldade. Alguém quer falar mais? Vou passar para outro tema. Na verdade, eu vou fazer uma introdução do tema que eu quero fazer esse próximo tema pegar fogo. Essa coisa de maldição hereditária. Essa coisa de... Alguém quer falar? Van, tá tudo bem aí? Quer colocar mais alguma coisinha? Não? Tá suave na nave? Ô, Bispo, deixa eu só falar a respeito do... Só para finalizar do Naamã aí, provavelmente essas lepras que ele teve foi ocasionada pela couraça dele. Lógico, teve um propósito de Deus, porém, como a gente sabe, eles viviam em guerra e essa couraça era usada às vezes 3, 6, 1 ano até. Então, isso ocasionava essas feridas, essas lepras. Então, muitas vezes a nossa liderança está carregando essa couraça, está sendo, digamos que, penetrado pelas flechas, pelas espadas, e ninguém vê as marcas, porque as marcas estão embaixo, estão dentro, estão no interior, na verdade. Só para finalizar a respeito dessa couraça. Eu ouvi uma ministração sobre isso muito boa do pastor Estevão Fernandes, no Pastor Discipulando o Pastor. Tem hora que a gente, como líder, a gente precisa tirar a nossa couraça, a gente precisa entender. O Tan falou uma coisa, não sei se foi o Tan, mas ele falou uma coisa poderosa, que naquela situação lá, o Naamã precisava entender que ele não era general, ele não era líder. E olha, a gente precisa ter um tempo como esse. Você precisa ter tempos na tua vida de você tirar essa couraça, de você tirar essa armadura, de você tirar essa proteção toda que você carrega para você ter saúde aí emocional, saúde espiritual. Tá? Muito bom, Tom. Ó, a gente está terminando, tem 8 minutos aqui. Fazer umas considerações. A gente precisa... Uma palavra que a pastora Vanessa falou que eu preciso ressaltar de novo aqui. Você precisa entender. Quando as suas emoções começam a ficar desordenadas, quando acontece alguma coisa no seu ambiente, você precisa fazer uma leitura, tá? Do que é aquilo. Quem é o causador daquilo? Tá bom? A psicologia vai dizer que se você quer mudar o seu comportamento, você precisa mudar os seus pensamentos. Tudo nasce no pensamento. Talvez por isso, talvez não por isso, Paulo vai dizer que a gente transforma o mundo pela renovação da nossa mente. Paulo está dizendo, você só transforma alguma coisa se sua mente for renovada. Você sabe por que existem tantas pessoas, às vezes, com dificuldades nesse ambiente? É porque o problema está aqui na mente. A mente precisa ser transformada. A mente precisa ser levada cativa ao Senhor Jesus. Jesus precisa cativar a nossa mente. Entregar a nossa mente a Deus é o primeiro princípio para a gente ter uma vida emocional equilibrada. E aí, é claro, como eu já disse aqui, cada um tem a sua subjetividade. Cada um foi construído de uma maneira. Alguns conseguem desenvolver isso num curto espaço de tempo, outros num médio espaço de tempo e outros vão num longo espaço de tempo. Mas o que é importante? É nós sermos ensináveis o tempo todo. Como o pastor Iratã falou, a gente precisa ouvir. A cura do Naamã veio através do ouvir. Se você parar de ouvir, a sua fé vai cessar. Se você parar de ter contato com a palavra de Deus, você vai se prostrar. E aí não importa se em algum momento você falhou. O que importa é que você está dando continuidade. Porque assim, ninguém aqui deixou de ser pecador. Se tiver alguém que deixou de ser pecador aqui na sala, por favor, se manifeste. E eu vou dar a palavra para você nos discipular a partir de agora. Só você tem direito de falar aqui. Só que qual é a nossa história? A gente erra, e porque a gente está com os olhos na eternidade, a gente cai e levanta. A gente está assim o tempo todo. A gente está lutando para isso acontecer. A vida não é diferente. Você não pode entrar num estágio de desistência porque alguma coisa deu errada hoje ou amanhã. No seu ministério, na tua vida. Não pode. Você precisa permanecer. Parou hoje, recomeça amanhã.
se sentiu fraco hoje, amanhã você vai estar bem. E você vai dar continuidade a isso. As emoções são a mesma coisa. É treinamento. É treinamento. O tempo todo. O tempo todo. Olha o Rodrigo espetando o Vitor Azevedo. O Vitor Azevedo disse que é muito justo. Ele era mais justo que Jesus na fala dele. Devia estar no céu já esse cara. Então é assim. É não desistir. Trabalhar todos os dias a mudança. Eu, esse ano, comecei um processo de disciplina em mim. E aí, o que eu fiz? Eu peguei as coisas mais simples e mais fáceis, comecei a organizar e elas começaram a se tornar disciplina na minha vida. Eu já estou até preocupado que parece que eu estou com toque. Eu não consigo ver nada desorganizado, eu não consigo ver nada fora do lugar, eu não consigo ver nada. Desde uma loucinha na pia, um cisco no chão, eu vou lá na hora e organizo. Mas isso foi o quê? Disciplina. Comecei a colocar em prática. Aí a gente entra na disciplina da leitura, a gente entra na disciplina da oração. A vida é construída assim. Se você está esperando o Espírito Santo virar uma chave em você para as coisas acontecer, não vai rolar, cara. Não vai acontecer. Você precisa, em todo tempo, estar trabalhando isso em você, porque senão você não vai mudar. As emoções são a mesma coisa. Começar a elaborar as coisas, pensar sobre aquilo. Por que eu estou pensando desse jeito? Por que eu estou sentindo desse jeito? Por que eu estou fazendo dessa maneira? Fabinho quer falar. Vou deixar o Fabinho falar. Fala aí, Fabinho. Abre o microfone aí e fala. Não, foi sem querer, bispo. Cliquei aqui no negocinho aqui sem querer. Então tá bom, não tem problema não. Pessoal, nosso próximo encontro vai ser não na próxima sexta, mas sim na outra. E aí eu quero falar sobre a influência espiritual. O que acontece com a influência espiritual? Tem um monte de gente, né, por aí que começou a dominar muito as pessoas por esse viés. Se você sair do meu ministério, você vai ser amaldiçoado. Se você não congregar comigo, eu acho que o Dani falou uma vez comigo, lá de onde ele veio, eu vou falar mal porque a Vanessa está aqui, que o antigo pastor falava muito essas coisas, de estar dentro de uma autoridade, se saísse ia dar tudo errado. E aí, pastora Vanessa, deu tudo errado na vida de vocês? Fala aí. Não, fala aí pro pessoal aí. Deu tudo errado? Deu tudo errado a maldição lá? O que aconteceu? Não deu. É muito engraçado que às vezes assim a gente aqui ficou ouvindo e é inevitável não lembrar de algumas coisas, né? E é muito engraçado porque às vezes eu acabo lembrando lá da terra. Mas assim, não deu, né? E nós somos prova viva disso, né? Quantas coisas boas, na verdade, o Senhor nos fez e tem nos concedido até hoje em virtude de algumas decisões de mudança que nós tivemos. Então, assim, o que é importante, e aí não vou me prolongar, não. Mas, assim, quando nós nos submetemos a viver determinadas situações, e aí eu não estou falando nem de ninguém, estou falando aqui do meu contexto familiar. Eu e o Daniel, quando decidimos ir para Ribeirão, viver o novo, né? Naquele momento nós acreditávamos que era o novo. E nós nos submetemos a determinadas coisas. E existem situações na vida da gente que a gente precisa decidir dar basta. Então, assim, isso aqui não faz parte da minha vida. E assim, é um poder de decisão. Tem coisas que é Deus que fala e você precisa tomar uma ação. Mas tem coisas que somos nós que precisamos decidir na nossa vida. E Deus tem N maneiras de falar conosco. Então, assim, não eram por faltas de sinais, né? Os sinais, eles aconteciam diariamente, constantemente. Mas nós estávamos ansiosos, sedentos por alguma coisa que Deus não estava ali. Era mais um desejo pessoal do que, de fato, o agir e o querer de Deus. Tanto não era que, assim, quando a gente chegou no limite do limite, Deus realmente se usou de um profeta de uma maneira muito clara e aberta e disse para nós, o momento já é findado, não é mais naquela terra. Mas, assim, outros sinais o Senhor nos deu.
e a gente não se atentou naquilo como o Senhor falando. Então, assim, resumindo, tem coisas na vida da gente que a gente precisa estar atento aos pequenos sinais. E não esperar chegar numa situação onde as suas emoções você já não corresponde mais àquilo. Então, assim, nós vivemos um momento muito difícil. Os irmãos que estiveram mais próximos nos acompanharam como nós chegamos aqui. O Dani era a capa do Batman, mais nada. Hoje o Dani tem bochecha, fortinho. Mas a gente chegou aqui numa situação muito difícil e nós temos anos de evangelho. Então, assim, o que não nos fez mudar? O alvo é o mesmo. Nós não abandonamos o alvo, que é Cristo. Mas a situação em si foi muito difícil. Nós tivemos momento de altos e baixos emocionalmente por causa de uma decisão nossa. E quando a gente compreendeu que nós fomos permissivos àquilo, a gente teve facilidade para perdoar, para enxergar os erros, né? E saber reconhecer que, olha, aquilo também foi culpa minha. Eu me permiti deixar levar nessa situação. Então, assim, às vezes as palavras as pessoas vão dizer mesmo como disseram, né? Mas estamos aqui, inteiros, bem. As meninas coradas, cresceram. Bem melhor, viu? Bem melhor. Amém. Olha só para vocês pensarem sobre o que eu vou falar sobre influência espiritual na próxima aula, e eu termino. Já parou para pensar que, principalmente, os neopentecostais, eles têm tanta facilidade em dizer que tudo é influência demoníaca? Eu parei para pensar sobre isso, e o que acontece? É engraçado, a gente tem tanta facilidade de ser influenciado pelo demônio e tanta dificuldade de ser conduzido por Deus. Parece que o demônio consegue influenciar muito mais as pessoas do que Deus na sua grandeza. Tudo é demônio. É o demônio que veio do pai, o demônio que veio da mãe, o demônio que veio desse, o demônio que estava naquele lugar. E aí você fica pensando, onde está Deus como um influenciador nesse aspecto? Se o demônio tem tanta força assim, para influenciar tanta gente, onde fica Deus? Deus não influencia ninguém. A gente vai falar isso no nosso próximo encontro. Pensem sobre isso, tá bom? Nós vamos falar sobre esse negócio aí, dessas maldições, dessas coisas, dessas heranças familiares, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço para todo mundo, tá bom? Lembre-se, semana que vem, fala, Digão, semana que vem a gente não tem encontro a não ser de oração. Nós vamos fazer uma sala de oração, tá? E as piadinhas continuam, né? Rodrigo e Everton. Vou colocar os dois. Vou excluir os dois. Tá bom? E aí a gente... a câmera do Tom. E aí Tom, na outra sexta. Cara. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço, um grande beijo. Vou sair da sala, mas vou deixar a sala aberta. Se vocês quiserem bater papo por aí, fiquem à vontade. Deus abençoe a todos, tá bom? Um beijo no coração de vocês aí. Até a próxima. Se Deus assim permitir. Amém. Com Deus. Amém. Deus abençoe. Tom. Falou. Beijo do computador, Tom. Eu não vou sair da sala.